10, isso mesmo, 10 estratégias da medicina chinesa, uau, para você que quer engravidar. Sabe que hoje eu recebo o Dr. Décio e ele tem um propósito lindo. Olha, tô com a cola aqui desse currículo, um pouco do tanto que é o currículo dele. Ele veio te ensinar estratégias que você nunca ouviu falar antes. E olha que na live, aula, ele fala: Flávia, eu estou entregando um tesouro aqui, tudo que eu sei. Porque eu sei que ele sabe muito mais, hein? Agora vem comigo que os 10 pontos vão ser um divisor de águas na sua história. E se você curte esse conteúdo de engravidar, se o seu propósito é engravidar e ter o seu bebê nos braços, definitivamente esse canal é casa para você. Então seja bem-vindo, eu te acolho como anfitriã aqui do canal, eu te acolho e te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a comentar, enviar para sua amiga que quer engravidar, a sua amiga lá que é especialista em medicina chinesa. Porque aqui, ó, vem sabedoria. Sabe que o Dr. Décio é referência no Brasil sobre medicina chinesa para quem quer engravidar, inclusive fazendo tratamentos ou não. Vamos lá. Dr. Décio, ele é médico, ginecologista, obstetra, especialista em cirurgias de mioma, acupuntura e muito mais. Então, seja bem-vinda, faça assim como eu. Pega o seu caderno e caneta e bora. Tá preparada para encher de conteúdo e transbordar? Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto você assistir a aula, você vai comentando aqui, porque vai que a sua amiga chegou de paraquedas e perdeu algum, e até mesmo quando a gente escreve é uma forma de revisar o conteúdo. Então, vai pegando os pontinhos, anotando aqui, porque vai começar a nossa live de hoje com o querido Dr. Décio. Em 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo. Olá, Dr. Décio, que delícia, Tudo bem, Flávia? que bom recebê-lo, tudo ótimo, agora melhor Tá ainda. bom. Quanto tempo estávamos ensaiando esse encontro? É verdade, hein? E, Desde ano passado, pois hein? é, pois é. E estou Grande muito prazer feliz estar em aqui. recebê-lo aqui. Ai, que bom, prazer é meu. E eu peguei com a Camila, o Dr. Décio, gente, quem não conhece ele aqui agora, ele tem uma série, além de referência que ele é na fertilidade, eu falo um pouquinho sobre ele tem uma série de fãs, Camila Gual, Danúbia Amado, as mulheres são muito admiradoras do Que propósito dele. Sabe isso? quem não conhece o Dr. Décio? Pode falar aqui, Dr. Décio, um pouco do seu currículo? Dr. Pode, Décio claro. tem um artigo lindíssimo, referência da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Trabalha desde 2004, Dr. Décio, com medicina, ginecologia, acupuntura e infertilidade ligada à medicina chinesa e essa mistura toda e trouxe para o Brasil. E hoje, se quem está nos ouvindo aqui faz medicina chinesa, faz protocolo Paulo e tantas outras coisas, grande parte disso deve à sementinha que o Criador, o Universo, o Deus, para mim, brotou no coração do Dr. Décio um dia. Tô certo, Dr. Décio? Que legal, legal. Não é nada, não é tudo isso não, Flávia. Só um pouquinho. Eu sou Obrigada. formado em ginecologia mesmo, então sou Fala um médico, pouquinho. Aham. ginecologista. Eu sou especialista em cirurgias laparoscópicas. Hoje eu tive duas cirurgias, uma cirurgia bem trabalhosa hoje, um mioma de 13 centímetros. Então eu opero bastante pacientes com miomas e faço acupuntura mesmo. Eu faço acupuntura desde 98, mas mais para fertilidade em 2004, né? Então eu foquei mais para Perfeito. fertilidade, porque aí já tinha me formado já era ginecologista, então eu trabalhei dentro de uma clínica de reprodução por 2 anos, onde eu tive esse know-how para poder aplicar a acupuntura dentro dos casos de fertilidade. E foi justamente quando começaram a surgir alguns estudos na literatura, como o de Paulus, que foi em 2002. Então foi mais ou menos junto com o que aparecia na literatura mundial. Ah, que bacana. Doutor Décio, muitas mulheres aqui hoje fazem também, associam a busca para engravidar. No meu propósito, tem meninas que também fazem esse atendimento, esse acompanhamento com a medicina chinesa. E agora acontece que existem mulheres que moram em alguns lugares que não têm acesso à acupuntura, à medicina chinesa, enfim, por variedade de motivos diversos. E eu convidei o doutor Décio para uma missão aqui hoje, da gente traçar 10 estratégias, 10 pontos que a medicina chinesa ensina e que as mulheres podem fazer aí onde está, né, doutor Décio? Porque, por exemplo, tem mulher que nunca ouviu sobre a importância de aquecer os pés, por exemplo, que a gente escuta tanto vocês falarem, e outros pontos também. Então, quem está aqui hoje, chegou de paraquedas nessa live, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Então, vamos beber dessa sabedoria da medicina chinesa e vamos aprofundar ainda mais sobre a fertilidade, enfim. Vamos lá, doutor Décio, Legal, vamos lá. legal. Eu acho que a gente tem que partir de uma premissa, Flávia, que a medicina chinesa, aqui no Brasil, para a grande maioria das pessoas, quer dizer só acupuntura, só aplicação de Uhum. agulha. Mas, na É. verdade, a medicina chinesa, ela vai muito além do que só colocar agulha, né? Então, na verdade,
Tem orientações também de dietética, orientações de estilo de vida, até a própria questão do aquecimento, que a gente vai falar também. Então, a Uhum, medicina chinesa não é só acupuntura. Então, por isso que a gente consegue, muitas vezes, ajudar os pacientes que não têm realmente a possibilidade de acompanhar com algum acupunturista de forma regular, ou às uhum, vezes o acupunturista não está tão habituado ao tratamento de fertilidade. Então, algumas pacientes nos procuram aqui nas agulhas da fertilidade para fazer consultas online, para pegar uhum. recomendações de dieta, de estilo de vida, e até fitoterapia, né? Então, nós temos várias Uhum. técnicas aí de tratamento dentro da medicina chinesa, Ótimo. visando a saúde e a saúde que leva à fertilidade. Então, a gente Uhum. vai tentar aí falar um pouquinho sobre algumas coisas, porque se fosse só acupuntura, aí é uma coisa muito técnica, só colocação de Claro, não, ponto. perfeito. Então, acho que Justamente já serve para quebrando, todo né, esse mundo. lugar, já quebrando esse lugar de associar a necessidade de estar presencial, muito bem ponderado. Uhum. Hoje em dia, nesse tempo de corona, reforçou ainda mais isso, né? Esse lugar da medicina pela forma telemedicina e outras questões que reforçou esse lugar. Muito bem reforçado. Então, talvez a pessoa Exatamente. mora num lugar que não tenha presencial. Agora, uma curiosidade, o protocolo Paulus necessariamente é presencial, não é isso? Ah, sim, sim. Aí a gente Uhum, precisa fazer de modo presencial, até porque aí é aplicação de agulha, né? Eu falo claro. Uhum. na medicina chinesa, na acupuntura, o único protocolo fixo, ou seja, o único conjunto de pontos fixos é o protocolo de Paulus. O restante depende do diagnóstico que você faz da paciente e depende da fase do ciclo menstrual que a paciente está. Mas Ótimo. necessariamente é sempre presencial. Ótimo. Doutor Décio, o que eu admiro muito da medicina chinesa, inclusive eu tenho várias meninas que estão comigo, várias de vocês chegaram até mim por esse lugar também, que a medicina chinesa trabalha o corpo como um todo, né? Não é só a parte Isso. física ali. Então, a mulher não engravida não é só por causa da endometriose, da sopa e da baixa reserva, não é só uma parte física. Então, transcende esse lugar, essa necessidade, esse convite de alinhar o corpo como um todo, olhar a mente, quais são as particularidades dela, essas emoções dessa mulher. Então, por isso eu já me Exatamente. encantei desde o início por essa questão da medicina chinesa de sair essa mulher só do lugar do corpo, né? O corpo é algo dela, então ela pertence, ela não é só um corpo. Essa mulher que tem um desafio para engravidar, ela não é uma endometriose ambulante, uma baixa reserva ambulante, isso é uma parte dela, né? Não a define. A Zita West, que é uma acupunturista de Londres, Flávia, ela fala uma frase que eu peguei para mim para falar para as pessoas, que a fertilidade não é só uma coisa, algo que acontece somente na tuba e nos ovários, mas sim um conjunto de transformações que ocorre no corpo da mulher e do homem. Então, para que isso ocorra, a gente precisa realmente estar equilibrado, não só uma saúde física, mas também a saúde emocional. E a medicina chinesa realmente trabalha as duas coisas em conjunto. Uhum, ótimo, ótimo. Então, Bom, vamos lá. pegando o gancho ali, Flávio, eu falei que a medicina chinesa, então, ela vê o organismo como um todo. Eu acho que um dos primeiros, aqui, uma das primeiras orientações para as pessoas que estão buscando engravidar, na minha opinião, é conhecimento do seu corpo. Tem muitas pacientes, tem muitas pessoas, muitas mulheres que estão tentando engravidar que nem ao menos sabem o seu período fértil ou o que é o período fértil, né? Então, tem muitas pacientes que eu acompanho aqui que às vezes a gente só dá algumas orientações e ela consegue rapidamente engravidar, sem muitas coisas elaboradas, né? Então, eu costumo falar para as pacientes que a gente, enquanto espécie humana, nós somos naturalmente menos férteis do que outras espécies. A gente tem uma chance de engravidar em torno de 15 a 20% por mês. Só que a gente tem uma chance por mês. A mulher ovula uma vez por mês. Se você perde esse período ovulatório, você perde a oportunidade de engravidar naquele mês. E aí é só no mês seguinte. Então, acho que um dos principais trabalhos na medicina chinesa é o conhecimento do seu corpo, conhecimento do seu ciclo menstrual. Que na medicina convencional, a gente divide o ciclo menstrual em duas fases, né? A fase do estradiol, que é a primeira fase do crescimento dos folículos, do endométrio, e depois da ovulação, a fase lútea, que é a fase da progesterona. Na medicina chinesa, a gente divide as fases em quatro fases. E aí a gente recomenda algumas coisas dentro dessas quatro fases para que a paciente possa se conhecer, possa saber quando está ovulando e, consequentemente, ter uma maior chance de engravidar. Né? Aqui eu lanço mão no consultório tem mulheres que se baseiam em aplicativo, tem mulheres que se baseiam no seu quadro clínico, ou seja, muco cervical, as fases do muco cervical, cólicas, outros sintomas associados,
Tem mulheres que, às vezes, eu recomendo fazer uso daquele teste de ovulação que mede o pico de LH. Então, compra-se na farmácia e ela faz esse teste de ovulação em casa. E tem também algumas pacientes que se beneficiam com ultrassom. Então, como eu sou médico, muitas vezes a gente ou faz ultrassom ou eu peço ultrassom seriado para que ela possa acompanhar o seu ciclo menstrual. Então, acho que a primeira estratégia é conhecer o seu corpo. Perfeito, perfeito. E cada mulher vai seguir, né? Seja por orientação médica, ou até mesmo pelo movimento que ela já faz. Hoje em dia existem algumas estratégias também, né? Métodos de controle de ovulação e muco, como você Medida ponderou aí. da Então, temperatura basal, né? isso Na é. medicina chinesa Então, também avaliamos a temperatura basal para aham. sabermos informações aí sobre o padrão energético da paciente. E o aplicativo é mais desafiador, né, doutor? Porque nem todo mundo tem É, tanta constância, é, regularidade. O aplicativo exatamente. é eletrônico, né? Então ele não está aí com você para ver suas características, se aquele mês teve alguma coisa diferente que mudou. Então, claro, que quem não tem nada, nenhuma forma de medir, talvez seja um início, né? Ou quem é regular, seja Exatamente. um ponto a mais que existe aí, né, doutor? Ótimo. Citou vários aqui, porque tem mulheres que imaginam que é só o aplicativo ou é só outro, então que bom. Então vamos lá, essa mulher se conhece. Primeira necessidade aqui dela se conhecer. Então, que quem chegou de paraquedas, está querendo engravidar, um convite, tanto na perspectiva da medicina que o doutor Décio disse, inclusive aqui eu vou colocar uma purpurina a mais, doutor, porque essa mulher que quer engravidar recebe esse convite de conectar com o feminino. Então, por mais que engravidar seja o olhar masculino e feminino, engravidar passa muito pela energia criativa da mulher, essa Sim, fertilidade de gerar criativa, criadora. Então, receber esse convite de conectar com a sua essência, com o seu ser mulher, e aí passa pelo conhecimento, né? Conhece a ti mesmo. Então, pôr o pé no chão, pôr o pé na terra, se conectar com esse lugar de natureza, de acolher a vulnerabilidade dela, o sangrar, porque por vezes as mulheres querem, antes de engravidar, doutor, eu digo nesse lugar do feminino, então a gente só olha a menstruação só quando vem para atrapalhar, sabe? Nossa, tô lá, tô na vida normal. Nossa, vai ter um passeio de clube de piscina esse fim de semana. Ixi, vou estar menstruada. Só olha para isso, né? Será que vai conseguir com as minhas viagens? E esquece o outro lugar do ciclo, né? E aí depois que vem o desafio para engravidar, que surge o convite de entender o corpo, de olhar e por ver se a mulher cai nesse abismo entre o que é isso, né? Então, que bom que é importante essa consciência do próprio corpo. Ótimo. exatamente. Até aqui na reavaliação que a gente faz semanal, ou às vezes até 2 vezes por semana, a gente avalia muito a questão da menstruação, do ciclo menstrual. Então a paciente começa a perceber mais sobre o seu ciclo, né? Antes que era só uma menstruação, eu não engravidei, então eu menstruei. Agora a paciente começa a ver, o sangue está vermelho, vem um fluxo normal, tantos dias de duração, vem com coágulos, vem com dor ou sem dor, teve algum sinal de TPM. Então, a paciente começa a prestar realmente um pouco mais de atenção no seu próprio corpo. Então, isso eu acho que é muito interessante e muito importante Isso que você também. falou, doutor, é importante, que não é só sobre vir ou não vir a menstruação, né? Vir regular ou não vir, é sobre como ela é também. Conhecer vai além de saber a data, né? Legal essa Exato. ponderação. Isso, na medicina convencional, né, na ginecologia, a gente não dá muito Não valor, né? fala. Na É. ginecologia, a paciente está com TPM, putz, eu vou passar um antidepressivo ou ansiolítico para ela. Se a paciente tem cólica, vamos dar um anti-inflamatório, vamos pesquisar endometriose. Mas não vê exatamente qual é o padrão que a paciente É. apresenta. Às vezes a paciente tem algo não físico que provoca também os problemas. Então, a medicina Uhum. chinesa, ela vê isso tudo como um Ótimo. conjunto. São E o sinais, tratamento é né? feito O em corpo conjunto. fala, né? Doutor Exatamente. Décio, e para quem está de paraquedas aqui, não sabe de nada, você citou várias particularidades, características da menstruação. Qual que é o ideal? Você falou com Ó, coágulo intensa, pá, né? Qual que é o padrão ideal? Você falou, ó, tá legal. bom, de modo geral, existe um padrão ideal para cada paciente, mas o padrão que a gente espera mesmo é um padrão de mais ou menos um sangramento de 3 a 5 dias, um sangue vermelho vivo, escape de sangramento ausente, ou seja, ou se tiver escape de sangramento que seja um dia só, ou que não tenha, não ter cólicas ou ter poucas cólicas, não ter nenhum sintoma associado, como dor lombar, ter poucos coágulos, ter poucos sintomas pré-menstruais, como dor de mama, irritabilidade, inchaço abdominal. Esse e um padrão mais ou menos de um ciclo variando de 26 até 32 dias, né? Uhum. Esse é o padrão, eu diria, ideal na medicina chinesa. Claro que a gente quase nunca tem esse padrão, até porque a gente, mulher, homem, a gente é estimulado, a gente tem muitas coisas externas que nos estimulam tanto favoravelmente quanto negativamente. Então, vira e mexe, o ciclo pode sair um pouco do equilíbrio. Mas eu Uhum. diria que esse é o padrão
ideal. Ótimo, perfeito, perfeito. O segundo, talvez, ponto aí, Flávia, eu coloquei aqui, é o manejo do estresse, né? A parte emocional. Então, a gente sabe, você trabalha também com muitos pacientes que querem engravidar, muitos pacientes que fazem FIV. A gente sabe que o estresse e a ansiedade faz parte do tratamento, né? É um montanha-russa. Às vezes você está lá no topo, às vezes você está lá embaixo, e às vezes no mesmo ciclo de um dia para o outro. Então, o manejo do estresse também na medicina chinesa é muito importante, porque a gente sabe também que a ansiedade pode afetar a nossa fertilidade, né? E tem estudos mostrando que a ansiedade pode causar uma função negativa para a fertilidade. Então, o que a gente recomenda? O que eu falo aqui no consultório? Manejo do estresse. Então, fazer uma coisa de cada vez, pausas no seu dia a dia, né? Fazer, se possível, faça coisas que você gosta, tenha hobbies, né? Não fique só trabalhando, só pensando em engravidar. "Não, agora tem que ter relação." Ok, tem relação, mas pense em coisas que você gosta. Tem um estudo, Flávia, bem interessante isso daí, um estudo de 2015, publicado lá na China, mostrando que mulheres que fizeram meditação associado com a FIV, fertilização in vitro, tiveram menos efeitos colaterais dos remédios e tiveram uma taxa de gravidez maior. Então, a própria meditação, que faz parte da medicina chinesa, ela também serve de tratamento para essas pacientes que estão sofrendo essa jornada, que não é uma jornada tão fácil. Então, acho que Uhum. cuidar dessa parte emocional, psicoterapia, etc., também é bem legal. E eu sei que você faz um trabalho bem interessante também nisso. Sim, sim, doutor Décio, porque esse lugar, né? Eu falo que é muito triste esperar para ser feliz só depois que engravidar, né? Então, esse convite de olhar para a vida dela hoje não é só para engravidar, é para porque ela é merecedora de estar bem para esse filho do vir a ser. E esse lugar de ansiedade, eu gosto muito de colocar isso, idolatria do filho. A mulher coloca o filho no primeiro lugar do pódio para tudo. Então, filho, filho, filho. E como seria ela agir de propósito? Na PNL nós falamos muito sobre fazer escolhas de propósito. Então, se meu pensamento é o filho, então de propósito vou colocar uma outra coisa na minha vida aqui para me desfocar. E aí, como muito bem você pontuou, é um novo hobby que eu vou colocar na minha vida, é um novo projeto, é claro que não é aquele discurso que nós estamos falando aqui, viaja que engravida, faz uma faculdade que engravida, não. É sobre ocupar sua mente com outros prazeres e você sentir. Sabe o que eu acho que é o máximo desse lugar, doutor, de hobby, desse lugar de fala nosso agora, esse ponto 2? É sobre a mulher ver a vida dela andando em outras áreas. Porque depois a mulher diz, Flávia, estou há 2, 3, 4 anos querendo engravidar e nada acontece na minha vida. Não, acontece, ó. Você aprendeu um novo hobby, você correu maratona, você diminuiu sua massa magra, sei lá, você queria fazer um exercício físico, estar mais saudável com o corpo, você escreveu um livro, você foi feliz, você fez alguma coisa a mais. Porque esse lugar tem mulheres que pedem demissão no emprego. Não, vou parar, vou ficar esperando para depois que eu engravidar. E aí esse lugar de vida literalmente parada para depois se engravidar, dessa sensação de que o tempo está passando e nada acontece. Por que o não engravidar não acontece? Porque a sua vida está só nesse não engravidar. Então, como seria olhar para outras questões também na vida, né? Perfeito, perfeito. Exatamente, exatamente. Terceiro ponto, Flávia. Então, na medicina chinesa, a gente recomenda uma boa noite de sono, dormir bem. Quando você dorme bem, você acorda descansado. Então, dormir é fundamental para a nossa necessidade fisiológica, tanto na medicina convencional quanto na medicina chinesa. Dormir bem na medicina chinesa é dormir aproximadamente 8 horas de sono, ou pelo menos você acordar descansado. Só que a medicina chinesa, ela é um pouco diferente da nossa medicina convencional. A medicina chinesa, ela recomenda dormir cedo para acordar cedo. Por quê? Porque na medicina chinesa, a noite é yin e o dia é yang, né? Então, aquela teoria do yin e yang. Quando você, então, dorme, por exemplo, você pode dormir 8 horas de sono, mas dorme às 2 da manhã e acorda às 10 horas da manhã. Dormiu 8 horas de sono. Só que às 10 horas da manhã é yang, porque já tem sol. Só que dormir é yin. Então, você precisa dormir no período yin para repor o seu yin. Então, se você dorme tarde e acorda tarde, você não tonifica o seu yin. Então, na medicina chinesa, a gente recomenda, isso eu falo para os casais aqui, tentar dormir sempre o mais cedo possível, de preferência antes das 10 da noite. É claro que tem muitas coisas envolvidas, trabalho, estudo e etc., mas na medida do possível, a gente recomenda dormir cedo para acordar cedo. Uhum.
Ótimo. Doutor, isso é para engravidar e para outras finalidades também na Eu vida? diria para a saúde, né, Flávia? Uhum, A medicina chinesa, eu falo aqui também, a medicina chinesa, ela busca saúde, equilíbrio, uhum, que leva à longevidade e que tem como consequência a fertilidade. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente recomenda é visando mais saúde. E tendo mais saúde, você pode ter mais fertilidade por consequência. uhum. Então, Perfeito, dormir perfeito. bem, eu diria que é uma coisa também muito importante dentro da medicina chinesa. Outro tópico, atividade física, né? A gente sabe que fazer atividade física é fundamental para a nossa saúde, enfim, para controle do peso, para melhor função hormonal e etc. Atividade física é muito importante. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à atividade física. Por exemplo, atletas de alto rendimento, aquelas atletas da ginástica, né? Elas não, muitas vezes, muitas delas não menstruam. Por quê? Porque o excesso de treinamento, o excesso de atividade física pode bloquear todo o eixo hipotálamo, hipófise, ovário e fazer com que a pessoa não menstrue. Se não menstrua, não ovula. Então, o excesso de atividade física também não é bom. Atividade física, quando é feita de modo moderado, de modo regular e leve, traz muitos benefícios. Agora, a atividade física, seja aquela preparação de maratona ou essas atletas de alto rendimento, aí não recomendamos na medicina chinesa. Uhum, ótimo. Ok? E Então, existe algum exercício físico melhor, mais indicado, que as mulheres sempre têm essa dúvida? medicina chinesa recomenda mais Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, o que Uhum, que é? É o trabalho de respiração fazendo exercícios repetitivos. Repetitivos é como se fosse exercícios, por exemplo, a pessoa faz um exercício de karatê, um movimento de karatê, só que com trabalho e respiratório e movimentos mais suaves. Esse é o exercício físico ideal da medicina chinesa. Mas o que eu falo para os pacientes? A minha opinião. A minha opinião, eu acho que você tem que fazer uma atividade física na qual você tenha transpiração. Tudo bem, faz musculação, etc., mas faça um trabalho aeróbico, desde que não seja algo tão cansativo, algo que você fez atividade física e depois da atividade física você conseguiu fazer as suas atividades do dia a dia, essa é a atividade física ideal. Agora não, você fez aquele treino de maratona 20 quilômetros, aí você não consegue nem ficar em pé, aí não é bom. Aí prejudica talvez ainda mais a sua fertilidade. claro, claro. Tá? E o exercício físico ideal é aquele que é feito, né, doutor Décio? Não adianta a gente falar, esse é o melhor, se ela vai ter que pegar um carro muito longe da casa dela, o melhor é aquele mais perto da sua casa, que você vai fazer, e do que ficar nesse lugar de ideal, de ideal, de ideal e não fazer nada, Sim. né? Na medicina chinesa, por exemplo, o ideal seria fazer atividade física de dia, de manhã. Por quê? Porque é yang, atividade física é yang. Só que tem muita gente que não consegue fazer atividade física de manhã. Eu me incluo nessa gama de pessoas. Eu acordo às 5h45 da manhã, se eu for fazer atividade física, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, né? Então eu faço atividade física à noite. E me sinto bem. Então, a pessoa vai ter que ajustar de acordo com o seu dia a dia, Claro, mas o existe o importante ideal, realmente é né, fazer. e a rotina da pessoa, com certeza. É igual esse horário de dormir, teve alguém que falou que, nossa, eu trabalho de turno, o que que eu faço? Então, enquanto ela não se sente o coração aí, o convite de mudar de emprego ou não, então vai vivendo do jeito que tá aí. E jamais dizer, né, eu não vou engravidar por causa disso. Então, vai, ó, tem Exatamente. 10 pontos aqui. O sono é um que você falhou, então olha os outros 9 até sentir o convite do seu coração, a sua profissão permitir você fazer ajuste aí. E sabe, doutor Décio, porque tudo isso que a gente está falando aqui é muito importante, vocês todas anotem aí e pratiquem principalmente isso. É mais do que um lugar só de fala aqui, é para colocar na ação. E esse lugar de sentir pronta como está, porque talvez a mulher vê esse lugar tão distante, eu tenho que fazer isso tudo. Não, então, se por acaso você não conseguir implementar na sua história, fica leve, vai o que pode, que isso não seja um motivo de ficar numa zona quentinha ali, agradável, né? Ah, não vou fazer exercício, não. Então, a Flávia falou isso, então quer saber? Eu faço os novos, exercício eu não gosto. Não, tá. Sente a sua zona de possibilidade aí de rasgar isso e avançar. Agora, se é uma impossibilidade de outros motivos, então vai. Eu vou engravidar mesmo assim. Vamos avante. Exatamente. Eu vi aqui, Flávia, perguntar se o homem precisa fazer a mesma coisa. Eu acho que a fertilidade é metade do homem e metade da mulher. Claro. Eu sempre Uhum. falo aqui também, se um faz e o outro não faz, é mais fácil não fazer. O que faz é contaminado pelo que não faz. Então, É. eu sugiro que, como a jornada é dos dois, a caminhada é dos dois, os dois precisam se cuidar, sim, né? Uhum. Perfeito.
Bom, quinta dica aqui na medicina chinesa. Na medicina chinesa, existem três principais órgãos relacionados à fertilidade, que é fígado, rim e baço pâncreas, tá? Existe aquela teoria chamada teoria dos cinco elementos, né, onde existem cinco elementos na natureza, cada órgão está relacionado a um elemento, e os três principais para a fertilidade, para as doenças ginecológicas, são esses três. Então, fica a dica da tonificação, principalmente do rim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de alimentação. Eu acho que a primeira dica em relação ao rim, até porque o elemento do rim na medicina chinesa é a água, então a primeira dica é tomar bastante água. A água tonifica o rim, e o rim é um dos principais órgãos na medicina chinesa relacionados à nossa fertilidade e sexualidade. O rim, ele estoca uma energia chamada Jing. O Jing é uma energia como se fosse uma vela. Então, você nasceu, acender a sua vela. A vela nunca ela vai aumentar. Depois de acesa, ela só diminui. Por que tem velas que acabam mais rápido que as outras? Porque cada vela tem a sua característica. Assim como por que tem mulheres que têm a sua reserva ovariana baixa com 28 anos e tem aquela mulher com 43, 45 anos que engravidam de forma espontânea. Cada um tem a sua vela. A gente não consegue aumentar a vela, mas a gente pode usar alguns fatores externos para tentar diminuir a queima dessa vela, que na nossa medicina convencional a gente chama de epigenética. Tem algumas coisas que a gente faz aí no dia a dia, por exemplo, eu acabei de falar com uma paciente agora sobre BPA, sobre os plásticos de modo geral, né? Tem um estudo que mostrou que camundongos expostos ao BPA, eles podem transmitir essa alteração genética até 3 gerações depois da primeira que foi exposta. Isso se chama epigenética, ou seja, algo externo que pode afetar a nossa genética. E a gente trabalha também na medicina chinesa essa questão, então, da epigenética, que é justamente essa questão da melhor estilo de vida, melhor Doutor Décio, alimentação. como é que é a analogia da vela? Eu gostei. Então, Então, não pode. a vela é o Jing. O Jing é a energia que dá qualidade aos nossos gametas e que leva a gravidez para frente. Então, a gente nasceu, acende a vela. Seria pensando na reserva ovariana, né? Você nasceu com a sua reserva ovariana ok, com os passar do tempo, a reserva ovariana vai diminuindo. A vela, então, também vai diminuindo. O que a medicina chinesa quer não é aumentar a vela, porque não dá. O que a medicina chinesa quer é tentar segurar um pouquinho a queima dessa vela, para que dê tempo que você possa engravidar. Então, perfeito. essa analogia da vela é bem interessante porque a gente consegue associar com a questão do rim. Então, a quinta dica, então, como eu falei, é tomar bastante água. Água E a água tonifica ajuda aí. o rim. Então, vamos Ótimo. tomar bastante água. Ótimo. Doutor Décio, e aí, antes que nos perguntem aí, água, qual a temperatura ideal? Muito gelada, quente, morna, ambiente? Sabe que na China, eu tenho alguns pacientes chineses e tem uma paciente que morou na China porque o marido era, enfim, diplomata. E ela me falava assim, na China tradicional, a gente consegue comprar filtro com água morna e com água temperatura natural, ambiente. Não tem água gelada. É claro que as grandes capitais já foi influenciado pelo Ocidente, e é óbvio que já tem, né? Mas o chinês tradicional, ele toma muito cuidado com o frio. Não sei se os seguidores aí já foram para o Japão ou para a China, por exemplo. A gente acha que vai lá no Japão, eu já fui, a gente vai comer sushi sashimi em qualquer local, né? Em todo local. Mas são poucos os restaurantes que têm realmente sushi sashimi. A maioria dos restaurantes tem uma comida chamada soba, que é uma sopa de um macarrão chamado soba. Ou seja, é uma coisa quente. E na China e no Japão, praticamente não se come, por exemplo, salada crua. As verduras e legumes são sempre cozidos ou refogados. Então, esse cuidado com a temperatura, ele realmente, que é uma das dicas que eu vou falar também, tem uma importância muito grande na medicina chinesa. Porque existe uma premissa, Flávia, que fala assim, que o útero receptivo é útero quente. Se você quer engravidar, você precisa cuidar do seu útero. E por que frio é ruim? O frio pode vir dos alimentos, pode vir da exposição ao frio, pode vir de um desequilíbrio interno do seu corpo, porque o frio congela. O frio congela sangue e energia. Se congela, não deixa circular. Se não deixa circular, não engravida.
ou pode abortar. Então, na medicina chinesa, você pode não engravidar ou por falta de energia e sangue, ou você tem energia e sangue, mas ele não circula. E uma das causas é o frio. Interessante. E realmente tem essa cultura, né? Ah, tá tão friozinho hoje, quero ficar o dia todo debaixo da coberta. O frio paralisa a gente mais do que o calor, né? O calor faz a gente querer Exatamente. acontecer, ter energia para a vida. Então, Legal. a água que você perguntou, então o ideal seria água na temperatura ambiente, né? Uhum, E não ótimo. água gelada ou fria. Uhum, Eu estava falando em relação aos alimentos, né, Flávia? Então, tem alguns alimentos que a gente recomenda tentar diminuir, né? Eu falo diminuir porque tirar talvez seja algo muito radical e radicalismo é difícil, né? Eu falo para os pacientes assim, a gente tem que aproveitar a vida, a nossa vida é curta, então eu sugiro sempre diminuir, né? Alguns alimentos, por exemplo, que afetam o baço pâncreas, né? Então eu poderia citar aqui alimentos processados, industrializados e alimentos não orgânicos. Então, caixinha, latinha, conservante, corante é prático, mas não é bom. Isso é até redundante, é óbvio, né, falar, até porque a gente busca isso daí para a saúde, né, e não só para a fertilidade, né. Então, sempre que a pessoa que quer ter mais saúde, que quer engravidar, tem que buscar algo mais natural e mais orgânico, tá? Outros alimentos que também afetam a função do baço pâncreas. O baço pâncreas da medicina chinesa, ele é responsável por produção de energia e sangue. E ele metaboliza os líquidos do nosso corpo. Então, ele tem uma função muito importante para a fertilidade. Seria como se fosse aumentar a vascularização do útero e do ovário, aumentar o fluxo de sangue. Tá? Então, tem alguns alimentos que podem piorar a função do baço pâncreas. Então, quais são? Açúcar refinado e doce, farinha de trigo branca, o ideal seria trocar por farinha integral ou farinha sem glúten, e leite e seus derivados de origem animal. Recomendamos leite de origem vegetal, então leite de coco, amêndoas, castanhas, soja, arroz e etc. E que, se você for ver, são 3 alimentos também inflamatórios, que podem piorar sintomas, por exemplo, de endometriose, sangramentos de mioma e etc., que as próprias nutricionistas pedem para diminuir também no nosso dia a dia, sem saber medicina chinesa. Então, a medicina uhum. chinesa, ela conversa com a nossa medicina convencional, com alguns aspectos, divergindo em pequenos detalhes, mas, no geral, é visto também semelhante à nossa medicina convencional. Uhum. E mais 2 alimentos que também são alimentos que a gente pede também um cuidado, é o café, porque o café é um grande estimulante, ele tem um aspecto yang muito forte. A mulher que quer engravidar, ela precisa do seu yin, porque o yin na medicina chinesa, a mulher é yin, o homem é yang. Só que nos dias atuais, a mulher tem se inserido no mercado de trabalho, tem uma vida bastante corrida. Então, a mulher está se tornando cada vez mais yang. Só que para engravidar, você precisa do yin. Então, você precisa cultivar essa questão do feminino, essa questão do yin. E o café, ele dá um falso yang. Então, você tem um aumento do yang, uma aceleração, uma agitação, mas depois ele deprime. Então, na medicina chinesa, a gente não recomenda o consumo de café. Além do café, outro alimento também não recomendado é o álcool, né? Fora, claro, cigarro, drogas e etc. Mas álcool e café Doutor Décio, quando também você muito fala cuidado, café, você inclui também chá verde? Quais chás também que seriam proibidos tá? nessa Tem, perspectiva tem, abortivos? Uhum, eu vou te responder com dados de estudo científico, né? A gente acha, não, uhum. só a medicina chinesa fala para fazer isso. Não, na medicina convencional tem estudos mostrando que o consumo de cafeína maior do que 300 miligramas pode causar infertilidade ou pode piorar a infertilidade. 300 Então também miligramas equivaleria ao quê, mais ou assim? menos umas 3 xícaras grandes de café. Tá? A Uhum. gente sabe, tudo bem, é muito, mas tem pessoas que tomam muito mais que Ó, tem gente isso, que toma muito né? mais, viu, doutor? Exatamente. Eu diria, a gente extrapola na medicina chinesa para tudo realmente que tem cafeína, né? Então, Uhum. chá mate, chá preto, até o próprio chá verde. É que o chá verde, ele tem um aspecto antioxidante, anti-inflamatório, o café também tem, só que a vantagem do chá verde é que ele tem 20 a 30% menos cafeína do que o café. Então, o que eu falo para os Uhum. pacientes? Se você está na transição, não consegue ficar sem café, vai reduzindo aos poucos, mas pode tentar substituir pelo chá verde. Pode ser uma boa opção, junto Uhum. com a diminuição do café. Ótimo. E a turma lá do sul, que gosta de um chimarrão também, ele tá onde nesse lugar? Tá aí Então, também. o chimarrão, a vantagem dele é que ele é quente. Só que a desvantagem é que ele Hum, tem algumas ervas que são yang, uhum. né? Então, e o chimarrão, pior do que o café, você toma o dia inteiro.
né? Eu Uhum. conversando com uma paciente de Floripa, outra de Porto Alegre, agora na semana passada, eles tomam muito chimarrão, né? O que eu falei para eles, né? Café também, assim como chimarrão, às vezes é uma rotina. Às vezes você toma café para fazer uma reunião. Então, vamos fazer uma reunião, então vamos tomar café. Veio uma visita na sua casa, vamos tomar café. Às vezes tem pessoas que tomam café por causa do açúcar, porque é doce. Tem pessoas que tomam café para esquentar. Então, cada um, ou tem pessoas que tomam café para tirar o gosto da comida. Tem pessoas que tomam café para despertar. Então, tem vários motivos para se tomar o café, né? Então, o que eu sugiro? Pode manter? Pode manter. Só que eu sugiro sempre o equilíbrio, diminuir. E a gente oferece aí alguns chás, talvez de acordo Legal. com a fase do ciclo menstrual, que poderiam Uhum. substituir o consumo do café ou do Uhum. chimarrão. Legal. Doutor Décio, e uma pergunta aqui também, gera muita polêmica, alimentos proibidos. Teria algum alimento que é proibido? Nossa, isso, sei lá, maracujá, eles falam, maracujá, gengibre, canela, existe algum alimento além do café que, olha, é bom passar longe, além desse que você falou, de embutidos, de açúcar, refinados, existe algum alimento na natureza aí Uhum. que vem da terra, que é para ela sair correndo? Eu Conta acho pra que gente. proibido é meio complicado de dizer, Os porque mitos, né? Os mitos, né? exatamente. Por Inclusive, se exemplo, você puder falar alguns que são mitos de verdade, para essa mulher sim. poder ficar leve nesse lugar de mito aí, só Um para tirar esses fantasmas. exemplo, Flávia, é a questão do gengibre, né? Uhum, O gengibre, ele é muito utilizado na medicina chinesa para tratamento de doenças como endometriose e outras coisas. Por exemplo, o Gizi Fuliuan, que é o galho de canela, galho de canela, mas tem um pouco de gengibre. O gengibre e canela, eles são alvos de muita difamação e que poderiam ser causadores de infertilidade e de abortamento. Mas, por exemplo, existem vários estudos, na verdade, existe um estudo mostrando que a dose que você deveria utilizar de gengibre, por exemplo, para causar abortamento, é uma dose surreal que ninguém consegue comer. Então, nossa. inclusive não foi um Uhum, estudo em humanos, até pela questão ética, mas foi em camundongos, mas é uma dose uhum, surreal. Então, eu falo aqui para as pacientes assim, existe uma tênue diferença entre em relação à fitoterapia, uma tênue diferença entre alimento, remédio e veneno. Tudo depende do seu diagnóstico na medicina chinesa, da dose que você utiliza e do tempo que você utiliza. Mas, de modo geral, eu diria que não existe alimento proibido. Existem alguns alimentos que não são recomendados para diagnóstico de cada paciente. uhum, Por claro. exemplo, pacientes com ovário policístico, alguns alimentos a gente não recomenda. Uhum, Pacientes com endometriose, não recomenda. Porém, proibidos é um pouco complicado dizer. Então, eu diria uhum, na uhum. minha opinião, acho que não tem. Ótimo. Uhum. Porque tem mulher Tem que fala, uma. nossa, eu comi esse maracujá, esse pedacinho de gengibre abortivo, não posso comer. Então, trazer essa libertação, porque por vezes é pesado demais, né? Pra essa mulher ficar. Exatamente. Ótimo, ótimo. Exatamente. Falando, Flávia, em relação à sétima dica agora, falando em relação à questão do Jing, dos alimentos, daquela energia que dá qualidade às gametas que eu falei, na medicina chinesa, existem algumas coisas, alguns alimentos que você pode utilizar para tonificar o seu Jing, tá? A gente diz que são super alimentos. Por quê? Porque justamente poderiam tonificar essa energia, que é uma energia importante para a nossa saúde, para a nossa fertilidade. Então, são 6 principais alimentos. Quais são? Geleia real, goji berry. Goji berry, geleia real, então vou falar rapidinho. Geleia real é produzida pela abelha operária para nutrir a abelha rainha. A larva da abelha rainha e da operária tem o mesmo genoma, a mesma genética. A diferença é que a abelha rainha vive anos e a operária vive dias. E acredita-se que seja porque a larva da rainha é hiperalimentada com geleia real desde o seu estágio de larva. Então, na medicina chinesa, acredita-se que a geleia real seja relacionada à longevidade e à fertilidade. Por isso que indicamos geleia real. Goji berry, que é o E, doutora, gokizi. qual que seria a quantidade dessa mulher, uma colherzinha? Como é que ela consome a geleia real? Eu já vi nutricionistas indicando até 3 gramas de geleia real por dia, que eu acho que é muita coisa. 3 gramas seria 2 colheres de café de geleia real. Eu indico o consumo não em cápsula, mas em creme, que deve ser Uhum, refrigerado. Vem já com uma espátula. Eu sugiro um pouquinho da espátula na boca de manhã, que equivale uhum. a mais ou menos aí 1 grama de geleia real por dia só.
tá? Não precisa mais que isso. Tem até alguns estudos em camundongos que mostram uma melhora também do espermograma com a geleia real. Então, teoricamente, até o homem poderia se beneficiar com o uso da geleia real. Ai, que ótimo. Outro Aí, mulher, você alimento. toma e faz um carinho no marido lá, entrega para ele também. Isso, exatamente. Outro alimento, gokizi, que é o goji berry. Goji berry é aquela frutinha que parece uma uva passa, né? Uhum, Na medicina delícia. chinesa tem o poder também de longevidade, então é muito utilizado na medicina chinesa para fertilidade. Outro alimento, gergelim preto. O gergelim preto, assim como outras sementes, tem tudo que se coloca no solo e dá origem a uma planta tem muita energia. O gergelim preto é particularmente interessante porque na medicina chinesa, tudo que é preto ou escuro ajuda a tonificar o Jing, tonifica então aquela energia que dá qualidade às gametas. Outro alimento, ovo. O ovo na medicina chinesa tem o potencial de gerar uma vida, então tem bastante energia. Então recomendamos de preferência ovo orgânico ou de galinhas fora de gaiolas. Recomendamos também feijão azuki. O feijão azuki é aquele feijão vermelhinho, mais adocicado. Ele é um feijão bastante nutritivo e, consequentemente, também na medicina chinesa, bastante energético. Ajuda a tonificar o rim, ajuda a tonificar o baço pâncreas. E, por último, alga marinha. A alga marinha tem 10 a 20 vezes mais nutrientes e vitaminas do que os nossos legumes. A alga Interessante. marinha, a mais conhecida é o nori, né, aquele do sushi, né? Mas o que eu mais indico é uma alga marinha chamada kombu. Kombu, kombu. O kombu é uma alga desidratada também, mas ela é mais grossa, não dá para comer cru. O que você tem que fazer? Você corta um pedaço, ferve a água, coloca lá dentro, ele fica mole. Aí você corta em pedacinhos pequenininhos, coloca no molho, coloca na sopa, coloca no feijão. E aí a pessoa come sem perceber. Fonte de ômega 3, fonte de clorela e espirulina. Então Uhum. são 6 superalimentos que a gente recomenda para pessoas que têm, teoricamente, baixa reserva, que seria uma diminuição do Ding, mas que pode ser aplicado para a grande maioria das pacientes também que estão tentando engravidar. Ótimo. E aí, Falando os meus meninas, estão segredos aqui, anotando hein? aí? Olha, que delícia, que honra. Então, vocês estão recebendo aí tanto amor, tanto conhecimento, sabedoria. Que delícia, Todécio. E que bom compartilhar isso. Eu acredito muito nessa energia, né? Quando a gente compartilha. Estou aqui também abrindo minha casa para te receber. É uma honra. Estou Isso. vendo tantas aqui. Camila está aqui, a querida aqui, está aqui, ó, aplaudindo. E tantas aqui perguntando. Que delícia. Camila Legal. do chá, mulheres perguntando do chá. Estão falando que lá no Tá. Instagram do Todécio tem vários destaques lá, falando, tem vários posts sobre chá. Da Camila também tem. Então, vamos aproveitar a sabedoria do Dr. Décio aqui. Não vamos perder tempo com chá aqui, não. Depois vocês veem no Instagram deles lá sobre chá. Né, doutor Isso Décio? aí. Vamos Isso aí. continuar que tá interessante aqui a conversa. Outro ponto, você falou, aquecimento do útero. Então, o útero é muito importante. Por que que a gente aquece o pé? Né? Para que fazer Uhum. escaldapé? Para que colocar? Eu coloquei lá uma dica de pantufa elétrica. Por quê? Porque na medicina chinesa, o pé é como se fosse uma raiz de uma árvore. Se você tem o pé frágil, você não tem uma árvore saudável. E se você deixa o seu pé gelado, a gente sabe que existe uma comunicação na medicina chinesa do coração com o útero e do rim com o útero. E existe um ponto chamado rim número 1, localizado na sola do pé. Então, se você expõe o seu pé ao frio, você leva frio automaticamente para o útero. Então, na medicina chinesa, por isso que é muito importante o aquecimento, principalmente do pé. E a dica que fica, então, é o escaldapé. Então, fazer escaldapé, desde que feito de modo adequado, e qual que é o modo adequado? Bacia, coloca lá 40 graus a temperatura da água, e a maioria das pessoas coloca lá uma bacia rasinha, coloca o seu pé e coloca só a sola do pé na água. Só que o modo adequado de fazer escaldapé é colocar a água acima do tornozelo. Por quê? Porque dessa maneira você tonifica 60 pontos de acupuntura, 6 canais de energia. Então tonifica, aquece e relaxa. Se você coloca só na sola do pé, ajuda? Ajuda. Mas se você coloca em cima do tornozelo, você ajuda ainda mais. Então o escaldapé é bem interessante. Pode colocar sal grosso? Pode. Pode colocar, sei lá. Na altura do tornozelo, né, doutor Décio? Na altura do Exatamente, tornozelo. exatamente. Muito se fala, né? Compra lá bacia de madeira ou uma bacia que não seja de plástico, né? Eu acho que isso daí pode ser importante também. Mas como não é ingestão,
né? É diferente de você aquecer a sua comida no reservatório de plástico, no micro-ondas, por exemplo, né? Você só coloca o pé. Eu acho que pode ser de plástico, sim. O ideal não é de plástico, mas se não tiver, pode. Só que a dica que fica é colocar água acima do tornozelo. Tem gente que Ótimo. coloca, como eu falei, então, sal grosso, tem gente que coloca lavanda, outras essências, então aromaterapia, tem gente que Uhum. coloca ervas, aí tem que ver com o seu acupunturista qual a melhor erva para o seu diagnóstico. Tem gente que coloca bolinha de gude, porque aí você Uhum. faz uma massagem. Eu E coloco depois que bolinho de tira, gude. tem gente que enxugando o pé, fala para o marido fazer uma massagem com óleo de gergelim, ou não faz massagem, coloca meia e vai dormir. Então, são algumas técnicas aí associadas ao escaldapé que pode trazer benefício para assentantes. E além desse lugar de esquentar o corpo também faz essa conexão com o feminino, né? Esse autocuidado, esse Exatamente. auto-amor, esse hobby a mais, esse se maternar. Porque por vezes, sabe, doutor Décio, puxando para o meu lugar de fala aqui, a busca para engravidar, a mulher passa a maternar tanto as outras pessoas, né? Ela vai maternar o sobrinho, o afilhado, cuida do marido, de todo mundo, trabalha, e esquece desse auto-amor, de se maternar-se. Ela quer colo, esquece de se dar o colo também, muitas vezes, né? É importante esse Exatamente, tempo com ela. exatamente. Perfeito, perfeito. A dica que fica é fazer escaldapé à noite, porque à noite é todo um ritual. Eu falo para os pacientes, é um ritual, né? Não dá para você, tô de Uhum, home office, vou fazer escaldapé o dia inteiro. Não dá tempo, né? uhum. Então, uma outra dica que eu recebi de uma outra paciente, que eu já coloquei lá no meu Instagram, é justamente pantufa elétrica. Por quê? Legal. Vira e mexe, eu tenho pacientes que falam No assim, eu Brasil estou vende? usando. Vende. Até Ó, no Mercado Livre, você coloca lá pantufa olha, elétrica, você legal. encontra. E é diferente daquelas pantufas que você compra, que você aquece no micro-ondas, porque no micro-ondas dura muito pouco tempo o calor. É. E aí você E eu te fazendo a confesso pantufa que tem elétrica, pessoas, hoje eu particularmente, desde o meu desafio para engravidar, eu aboli micro-ondas na minha casa nova, nem ótimo, coloquei espaço para micro-ondas aqui. muito Meu bom. marido aproveitou e desenvolveu um hobby novo da cafeteira, aí onde seria micro-ondas, está lá, as duas cafeteiras, que também, mas hoje em dia, né, ponderado e outro assunto, café lá. Agora vamos voltar aqui, micro-ondas aqui em casa não entra não. Legal, legal. Aí eu recomendo pantufa elétrica, porque se você faz home office, consegue trabalhar no computador ou no celular, você pode Aham. ficar sentado e coloca lá seu pé lá dentro. Aquece Doutor muito Décio, mais do que as aproveitando que eu meias. falei de micro-ondas, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Você poderia falar um pouquinho sobre os perigos, né? Porque tem pessoas que usam micro-ondas 3 vezes ao dia, toda hora. Vai esquentar alguma coisa, micro-ondas, micro-ondas, micro-ondas. Bom, o micro-ondas eu acho que assim, acho que a gente tem que pensar na questão da modernidade e na questão também da saúde, né? Uhum, Micro-ondas é modernidade, né? Antigamente você uhum, não tinha micro-ondas, tinha que fazer tudo na panela e etc. A minha opinião, se você puder evitar o micro-ondas, até porque tem alguns estudos em relação à parte eletromagnética, que não é de acupuntura, mas tem alguns estudos nesse sentido, mostrando que poderia ter alguma entre aspas, radiação nociva para a nossa saúde, não só fertilidade, mas para a nossa saúde, né? Como a medicina chinesa, ela anda mais ou menos também nesse sentido, a gente recomenda, se possível, não usar micro-ondas, né? Se você puder utilizar, esquentar comida de uma forma diferente, de uma forma melhor, seria melhor, né? Agora, se não tem jeito, é o que eu falo, é igual comida. Se você não claro. tem como escolher, escolhe, come o que tem. No Uhum, outro dia, agora eu tenho opção, vou escolher essa mais saudável ou tem aquela besteira, coma mais saudável. Que seja algo leve, como você falou, né? Eu acho que claro. se na correria do dia a dia é necessário utilizar, utiliza. Sim. Se É. não, se puder não utilizar, não utilize. Uhum. Perfeito. É interessante a gente trazer a consciência, né? Porque, por exemplo, antes eu usava sem ter essa consciência. Ah, vou ferver uma água, vou fazer alguma coisa, vou esquentar uma banana para comer com canela, tudo usava. Então não tinha essa consciência. Quando a gente tem a consciência, a gente fala: peraí, eu posso usar o forno agora, peraí, eu posso usar a panela. Então essa consciência é importante, né? Então, quando precisar, em alguns momentos, necessidade, vai. E é tão legal que depois que a gente começa a trazer essa consciência, a gente consegue perceber que não é necessário, né? A gente consegue ir vivendo e vai Exatamente. sobrevivendo. Eu lembro uma vez que, em tempo de pandemia, nós não estamos recebendo, né? Pessoas e tal. Mas quando a Amanda nasceu, e aí uma vez, ainda não estava na pandemia, veio uma amiga aqui, ela estava com a papinha do filho dela, ela falou assim para mim, eu falei: eu queria esquentar no micro-ondas. Eu falei: tem micro-ondas aqui não. Eu falei: você quer uma panela para você esquentar? Pode ser. Então vai ter panela. Tem, A tem. gente vai, né, aprendendo a adaptar. Aqui em casa, a gente acostumou as crianças a comer em temperatura ambiente.
Então tem esse negócio de esquentar no máximo, não. Às vezes meu marido dá até gelado, eles aceitam também. A Amanda, minha menina, ama gelado. Eu não gosto, não, confesso, eu gosto de esquentar. Então, tudo é questão de costume, enfim. Agora, Exatamente. vamos lá, doutor Décio, essa live tá incrível. Bom, nessa questão de aquecimento, então eu vou dar a dica dos alimentos crus. Porque a gente acha que comer salada e etc. Se você for no nutricionista para fertilidade, ele vai falar assim: Uhum. ah, você tem que se alimentar tirando os alimentos que eu já falei, mas você pode estar livre para comer o quanto você quiser de salada, verduras, legumes, etc. Na medicina chinesa, principalmente naquela fase lútea, que é a fase pós-ovulatória, que é a fase yang, porque na primeira fase do ciclo é regido mais pelo yin e pelo sangue, na segunda fase do ciclo pelo yang e pelo qi, que é a energia. Então, na medicina chinesa, os alimentos crus também não são tão bem-vindos, principalmente nessa fase quente. Então, a questão das verduras e legumes, isso eu falo para os pacientes aqui. O ideal é tentar consumi-los cozidos ou refogados, como eu já disse anteriormente. Se você conversar, por exemplo, com chineses, tem chineses que vão comer salada de alface e fazem no óleo de gergelim, ou eu vi a Ana, minha amiga Ana Huang, ela fez lá um stories colocando sopa, e aí em cima da salada. Por quê? Legal. Porque o chinês, ele não consome salada crua, nem o japonês. Por exemplo, existe um prato japonês que chama sukiyaki, que é um prato muito gostoso, vocês podem até procurar no Google depois, que é a base de molho dashi, que você então coloca agrião, rúcula, enfim, várias verduras no molho, cozinhando as verduras. Então, na China e no Japão, na cultura oriental, se come muito pouco coisas cruas. Aqui no Ocidente, até porque a gente mora no país tropical, a gente come muita coisa crua ou muita coisa gelada, né? Só que o ideal para quem está buscando talvez aí uma gestação pela visão da medicina chinesa é se proteger um pouco mais dessa questão do frio. Então, por exemplo, eu quero comer salada, eu quero comer alface. O que você pode fazer? Você poderia comer depois do prato quente. Por quê? Porque se você come o quente, você aquece seu corpo e depois você come frio. E não coma a salada crua à noite. Por quê? Porque à noite na medicina chinesa é frio, de dia é calor. Se você come algo cru à noite, você piora o frio do seu corpo. Então, o ideal seria consumir a salada em pequena quantidade, mas se for consumir, depois do prato quente, no almoço. Essa é uma outra dica aí de evitar, então, cuidados, principalmente com os alimentos frios. Ótimo. E diria, Flávia, a última dica, a 10ª dica, né? Tô falando tudo que eu sei aqui de medicina chinesa, hein? A última dica é a questão da FIV, né? Então, preparação para FIV. Eu acho que, dentre essa questão, pacientes que vão fazer a transferência de embrião. Então, a paciente está se preparando endométrio, seja no ciclo natural ou induzindo com medicação. Eu diria que fica 2 dicas para essas pacientes que vão fazer FIV. Primeira dica, protocolo de Paulus. Então, a gente já falou lá no começo, né? O Wolfgang Paulus, um ginecologista alemão, publicou o primeiro estudo, foi em 2002, mostrando que, fazendo pontos pré-selecionados, poderia aumentar a taxa de gravidez. Hoje, na minha opinião, falar de acupuntura sem protocolo de Paulus para FIV é não usar a ciência a nosso favor. Então, para pacientes que vão fazer a transferência de embrião, eu recomendo fazer o protocolo de Paulus, que é uma sessão antes e uma sessão depois. O protocolo de Paulus clássico são 2 sessões no mesmo dia, na clínica onde a paciente vai fazer a transferência. Mas você pode fazer o protocolo modificado, que é fazer a acupuntura na véspera. Então, você vem aqui, faz a acupuntura aqui no meu consultório, faz a transferência amanhã, vai para casa descansar. E aí, depois, volta aqui no meu consultório, 1, 2 ou 3 dias depois. Então, esse é o protocolo modificado que tem a mesma eficácia do protocolo de Paulus clássico da literatura. E essa é uma recomendação para os pacientes de FIV. E a outra recomendação é o suco para transferência de embrião. Eu deixei até aqui, ó, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Não sei se dá para ver, livro Zita West, The IVF Diet. Zita West, como eu já falei, é uma acupunturista de Londres, uma das principais acupunturistas para fertilidade. Ela escreveu esse livro. Por que eu mostrei? Porque a gente se baseia para indicar o suco no suco prescrito pela Zita West. E que foi um pouquinho modificado. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente
tem alguns gostos que talvez lá em Londres sejam diferentes. E também eu me baseei nesse suco num estudo publicado pela Gabriela Halper, que é uma nutricionista que trabalha aqui nas Agulhas da Fertilidade, que ela mostrou que esse suco poderia aumentar a taxa de implantação. Então, é um suco que tem 2 a 3 lascas de gengibre, porque aquece o útero. Beterraba, porque tonifica sangue, só que beterraba cozida. Uma fatia de abacaxi, porque tem bromelina, que é aquela enzima que poderia ajudar na receptividade do endométrio. E uma fatia de melancia para diluir. Eu recomendo o suco quando começa o Trogesta, ou seja, quando falta 5 dias para fazer essa transferência, e manter até 5 dias depois da transferência. Então, você acaba cobrindo todo o período de implantação do embrião. Então, esse é o suco que todo mundo fala, suco para transferência, das agulhas da fertilidade. Esse é o suco e é baseado, então, não é eu que inventei, só adaptei. É baseado no livro The IVF Diet e no estudo da Gabriela Halper. Ótimo, excelente. E esse suco ela faz no dia natural? Como é que é? Ela pode guardar Eu e tomar quantas sugiro, vezes? você pode até separar os ingredientes cortados, por exemplo, beterraba, você tem que cozinhar antes, né? Deixa na geladeira. Só que eu sugiro não congelar. Por exemplo, tem mulheres que batem o suco e congelam. Aí não é bom. Eu sugiro deixar na geladeira os ingredientes, tira um pouquinho antes, bate no dia e toma fresco. Mais ou menos 300 ml, mais ou menos. Ótimo. Então, quem está aqui perguntando mais sobre o suco, o Dr. Décio falou, vocês notaram, ou no Instagram dele tem. Quem é minha aluna também tem um módulo de tratamento, doutor, que a Camila me passou. O material ela dela passou? com esse suco, ela me passou. Eu coloquei lá no meu módulo de tratamento, coloquei uma observação lá da medicina chinesa, que a Camila me passou os materiais dela de sucos, esses 2 sucos ela passou. Então, quem é aluna, vai no módulo de tratamento, vocês vão achar lá coloridinha. Camila mandou um material lindão para vocês. Ou quem está aqui, seguidora, está de paraquedas aqui, pode também no Instagram do Dr. Décio. Também convido todas vocês a seguirem ele sempre responde caixinha de perguntas com muita sabedoria, muito post legal. E vocês estão vendo a live aqui, né? Que delícia, tanta sabedoria junta. E, que delícia, Camila tá aqui, ó. Camila é uma fofa. Camila é um presente do meu propósito, uma querida. Sabe que essa questão do suco, Flávia, eu recebo várias mensagens de nutricionistas, porque é um suco bastante nutritivo. Imagina, Tem ação antioxidante, antioxidante, eu ia falar, muito Então, vermelhinho. na visão da nossa nutrição, da medicina convencional, o suco também é bom. Então, muitas nutricionistas que não sabiam de medicina chinesa, agora passam a indicar também o suco para todos os pacientes. Bem Super. interessante. E essa mulher vai fazer, acaba que compra mais ingredientes, aproveita e dá para o marido também, porque, né? Pode ser, Exatamente. doutor? Tô falando aqui, pode ser. Sim, claro. Se é claro, saudável, né? Se é saudável, claro. natureza e amor, sempre bem-vindo de todas as formas. Eu Que acho que essas legal. são as 10 principais dicas aí que eu poderia falar para o pessoal. Tem, claro, muita coisa individual, tem que se individualizar o tratamento, né? O que eu falei foi uma coisa geral que a gente tem que ver se aplica para algumas pessoas ou não, né? Mas eu acho que é uma coisa bem interessante, que é o que a medicina chinesa nos traz aí, junto com a modernidade, junto com os estudos científicos também. Claro. E o que eu vejo muita beleza nesse lugar, sabe, doutor Décio, é atrair para a mulher essa possibilidade do que eu posso fazer. Porque é muito frustrante viver nesse lugar de eu quero engravidar, e esperar um mês, esperar menstruação. E o que mais me incomodava, sabe, na minha história, era querer fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu estou disposta. O que eu posso fazer? E é tão interessante quando a gente encontra algumas coisas que são eficazes, tem pesquisas que faz sentido, que aí dá mais leveza para ela. Ela sente, tanta pessoa diz, solta que engravida, é só soltar, esquece que engravida. Não é esquecer. É sobre, quando a gente sabe que está fazendo a nossa parte, aí sim eu consigo soltar. Porque eu sei que o que era meu, eu fiz. É como quando alguém quer passar lá, imagina quando o senhor foi passar lá na USP, né? Foi passar na faculdade. Foi, Quanto que graças a você não Deus. deve ter estudado? Quanto não deve ter estudado? E quanto tantos sonhos, né? Para entregar uma tese de mestrado, poxa, a gente estuda demais, escrever um artigo. E aí a gente sente o quê? Eu fiz minha parte, agora vai ficar bom, vai ser legal, vai dar certo? Vamos ver. Agora eu solto, porque eu fiz a minha parte. Então, assim, também é aqui na busca para engravidar, é saber que eu fiz a minha parte e agora eu consigo soltar. E aí o que tiver que ser, vai ser e há de ser. Exatamente. Você falou do vestibular, Flávia, eu falo para os pacientes assim que a FIV, né, quem faz FIV, é como se fosse uma prova mesmo, né? Você pode ir para a prova sem estudar, você vai passar?
Pode passar, mas é mais difícil. Ou você Uhum. pode estudar, pode até ser que você estudou e não passou, mas tem maior chance de passar. Da mesma maneira, se você se prepara para fazer uma FIV, pode ser que você não consiga seu positivo, mas você com certeza pode ter mais chance de engravidar do que se não se preparou. Então, e a preparação, como a gente já falou aqui, não é só uma preparação física, alimentar, mas sim uma preparação de equilíbrio emocional, casal. Então, tudo isso acho que é muito importante nessa jornada das tentativas. Perfeito. Pudesse esse lugar de preparar, isso me lembra também esse lugar de uma mulher que quer engravidar. Então, depois que ela engravidar, a gente olha para trás e vê que tudo fez sentido. Só que nesse lugar de véspera de engravidar, pode dar dúvida, não vê essa luz no fim do túnel, não vê o caminho. E esse lugar da ansiedade que nos leva a esse excesso de futuro, a pensar cada vez mais no futuro. E quando eu falo sobre esse lugar do emocional, inclusive o doutor Décio tabulou aqui, acho que é o segundo ponto, não sei, esse lugar do emocional, é sobre você olhar para a sua história e entender que quando você é sobre engravidar, Flávia, é mais do que isso. Porque, sabe, doutor Décio, que bom que essa mulher engravidar depois de 1 ano, 2 anos, feliz, super feliz por ela, e ela também feliz. Só que é muito triste, doloroso ela ficar 12 meses, 24 meses, 36 meses com inveja de toda mulher que engravida ao redor dela, chorando toda menstruação que chega, brigando com o marido sempre que é convidado para algum aniversário de criança, brigando com o marido sempre que ele pega o sobrinho nos braços, porque e aí, você vai amar o nosso igual? E como é que vai ser isso? Brigando com a sogra quando cobra filho, com todo mundo que cobra filho, com raiva dela. Então, e ela vai engravidar, ok, feliz. Só que como é que foi esse tempo de espera? Com qual energia esse bebê vai receber? Não é só sobre engravidar, é sobre a sua espera, é sobre curtir o caminho também, né, doutor Décio? Viver esse Exatamente. carrossel, essas emoções aí de sobe e desce, essa roda gigante, digo, de sobe e desce, e também olhar de outra forma, porque nós, digo, nesse lugar de fala, nós, quanto mulheres, e o homem também, merecemos estar felizes para, sabe? Eu fiz uma live um dia com o doutor Davi, e eu falava de uma analogia que eu vejo como se fosse o bolo na busca para engravidar. Então, esse casamento, como que é? É aquele bolo seco de padaria, ruim, sem gosto, que vai lá e compra o casamento, né? Ah, não. Depois que engravidar, a gente vai ser feliz. Então, aqui é como se fosse aquele bolo seco, horrível, e aí põe um glacê em volta. Aí o filho vai ser esse glacê que vai deixar o bolo gostoso, porque o bolo por si só estava horrível. Ou o filho vai ser aquele glacê, só que já vem num bolo recheado, úmido, saboroso, suculento, aquele que você quer comer no outro dia, e aí vai por cima o glacê para coroar. Então já estava gostoso. Então é sobre esse lugar de entender, ó. O doutor Décio tem aqui o código para as meninas, quando faz algo que faz sentido, tem estrelinha, olha o tanto de estrelinha aqui, ó. Então elas estão entendendo isso. Então não é só sobre engravidar, é sobre fazer a caminhada diferente, né? Diferente. Que delícia. Exatamente. E eu tenho certeza que hoje você trouxe aqui várias estratégias novas para fazer essa caminhada lá, bolo de confeitaria, nossa cereja. Que delícia. Trouxe várias estratégias aqui para aquecer o coração dessas mulheres desejosas por um filho. E uma gratidão enorme pelo seu propósito, por nossas histórias aqui terem se encontrado. E muito obrigada por ter a gente estado aí e ter tido essa live, que eu também estava lá marcando. E Felipe quase nasceu, antecipou, e a gente ia fazer a live ano passado também, né? E eu precisei suspender, depois a gente e deu certo aqui, porque tinha que ser hoje. Que bom, que bom. Obrigada por tudo. Você tem que dar mais um recado para essas mulheres aqui. Se a gente fosse coroar, encerrar com uma frase aqui, qual recado você queria dizer para essas mulheres desejosas para engravidar? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em algo além da nossa medicina convencional, porém algo que tenha comprovação científica, algo que tenha então um embasamento, que tenha credibilidade no meio médico. Cuidado com receitas mágicas, isso não existe. Ah, eu fui num cara que falou que eu vou engravidar com certeza. Isso também não existe, né? Então a gente sabe das nossas limitações, tanto da nossa medicina convencional quanto da medicina chinesa também. Não é só fazer medicina chinesa. A medicina chinesa tem que andar junto com a nossa medicina convencional. Isso, eu sou ginecologista, isso eu falo para todos os médicos de reprodução, todos os congressos que eu dou aula, todos os alunos de medicina, porque eu não posso dar aula para alunos que não são de medicina. Então, eu acho que a gente tem que associar as duas medicinas. Eu falo que medicina chinesa, ela é antiga, só que se ela fosse ruim, já teria acabado. Porém, se ela fosse o suficiente para tudo, não teria existido a nossa medicina convencional. Então, são duas medicinas diferentes
que o objetivo é dar suporte e saúde para as pessoas. Então, a gente tem que olhar as duas medicinas juntas, não uma excluindo a outra. E queria dizer, Flávia, que foi um grande prazer para mim também estar por aqui. Acho que você faz um trabalho bem legal, excelente. Eu tenho algumas alunas suas que são minhas pacientes, então falam muito bem de você. Então, queria te parabenizar aí, você com o filho pequeno e ainda está aí, né, se disponibilizando também. Eu também, eu tô aqui no consultório, eu não fui para casa porque eu falo que a minha vida é corrida, né? Eu acordo todo dia às 5h45 da manhã. Só que eu olho meus filhos à noite. Hoje eu não vou olhá-los porque já estão dormindo. Então por isso que eu não consigo fazer tantas lives à noite, né? Porque ou eu vejo o filho ou eu fico na live. Então a gente acaba se dedicando um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do nosso dia para ajudar. E eu sei que você se dedica bastante, então eu queria tirar parabéns também aí. Minhas pacientes que são suas alunas gostam muito de você. Obrigada, Todesse. E aqui, sem clichê, sem filtros aqui, de verdade, lá na minha história, eu queria tanto que tivesse algum lugar, sabe, uma casa aqui para encontrar essas mulheres que têm esse desafio, porque por vezes, e aí você acompanha muitas mulheres, sabe que essa jornada é solitária, né? A mulher tá cansada de desabafar com o marido, tá cansada de desabafar com as amigas, e eu me encontrei nesse meu propósito com as alunas, com as seguidoras, de conhecer pessoas com histórias lindas e propósitos tão bonitos aí como o seu também aqui hoje. Obrigada pelo carinho, obrigada por essa energia, pela agenda ter se encontrado aqui. E parabéns também pelo seu propósito lindo. E quem sabe, né, até o final do ano a gente consiga alinhar, quem sabe das suas férias um dia, né, alinhar outra live, vai ser uma honra multiplicar para Uma essas grande honra. mulheres aí os É o benefícios. nosso Ikigai, Flávia. Ikigai é uma expressão na japonesa que diz o seu motivo de acordar toda manhã. Por que Ah, você acorda de manhã? Cada um tem o seu Ikigai. Se não tem, ainda vai ter. Busque sempre, acho que para todo mundo, busque sempre o seu perfeito. Ikigai. Se você tem o seu Ikigai, você faz as coisas de modo feliz. Você está Feliz. cansada, eu estou cansada e a gente está feliz aqui conversando, Feliz. né? Por Sabe, quê? eu tô Porque a ouvindo gente aqui. gosta disso. Super, super, super. Exatamente. Sabe que o Felipe nasceu dia 2 de outubro, acho que dia 5 eu tava entrando numa live, foi parto natural, ajudou. E aí alguém falou assim pra mim, você vai entrar numa live? Eu falo assim, olha, a doula falou que no puerpério tem que fazer o que eu gosto. Então tá aqui pra mim é o que eu gosto. Então tô aqui. É isso E aí. de verdade, né? Isso aí. As mulheres perguntam curiosas como é que foi o parto. Eu desejosa de encontrar aqui também. Enfim, então é isso, né? Quando a gente faz o que gosta e é aquele lugar, né? Que eu li uma frase uma vez que eu gosto muito de falar que se a nossa vida for o único evangelho que as outras pessoas forem ler, como que tem sido a nossa vida? Eu tenho certeza que a nossa vida hoje aqui foi o evangelho para trazer esperança, amor, fé e sabedoria. Sabedoria para essas histórias. Vai lá para a família, vai lá para Legal, casa. legal. Gratidão. Muito obrigada. Tá bom, Flávia. Um abraço, viu? Obrigado. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Que legal. Vou deixar essa live salva aqui para vocês assistirem. Encaminhem lá para as amigas desejosas por engravidar. Que, olha, 10 estratégias que nós conversamos aqui hoje, 10 estratégias novas para a sua história, você que quer engravidar, você que sonha em ter o seu bebê nos braços, seja você mamãe de anjo, você que vai fazer tratamento. E eu quero te convidar a olhar para essa história hoje de um jeito diferente. Porque, sim, você aprendeu aqui hoje que é possível e é preciso fazer diferente. Por quê? Para engravidar é mais do que isso. É para estar feliz, é para aquecer esse útero quentinho, essa casa, para os seus filhos o vir a ser. Isso faz sentido para você? Gostou dessa live? Vou deixar ela salva aqui. Agora eu quero que você comenta nessa live. Manda para uma amiga essa live, porque eu tenho certeza que assim como o meu propósito, doutor Décio, também o seu propósito, estar nessa live para levar esse conhecimento para mais famílias, mais casais. Então salva essa live, anota, envia para amiga, reassiste e comenta aqui, agradecendo ao doutor Décio, porque, ó, gostoso, né? Gratidão, transbordar e chegar nele essa energia tão gostosa que passou aqui e você sentiu. Combinado? E perto, cada vez ainda mais perto. Comenta aqui como foi essa live para você e vamos juntas. Beijo, Deus te abençoe.